Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Hoje vamos começar a aquecer. Quer isto dizer que hoje vamos falar de fórmulas, ou seja, quais são as fórmulas às quais nos atribuem números, ou sobre as quais saem números esses que nos vão servir de referência. De referência para quê? Para o tal ponto de equilíbrio. Do que é que estamos a falar? Do pivot point, ou o pivot point, aquele nível que determina a partir de determinado ponto, vamos dizer assim, esse ponto sugere o nível no qual um ativo encontra um equilíbrio, depois de chegar a determinado suporte ou resistência, ok? E depois de se ter movimentado na sessão anterior, digamos assim, numa determinada direção, porque se a direção for em baixa, terá uns pontos pivô, se a direção for em alta, terá outros pontos pivô. Bem, e porquê? Basicamente porque este ponto pivô vai ser determinado através do ponto mais alto, vamos dizer height, o preço, o ponto mais alto obtido pelo preço, o ponto mais baixo, conhecido como low, ok? E o ponto de fecho, que neste caso, nesta seção aqui, demonstrada, teoricamente, conhecido como C de close, portanto H de ponto mais alto, L de ponto mais baixo e C de ponto de fecho. Basicamente, os pivot point determinam este ponto de equilíbrio usado numa sessão. Essa sessão poderá ser uma sessão mensal, uma sessão semanal e uma sessão diária. Eu vou falar com mais detalhes sobre isso, mas posso resumir que, por exemplo, um position trader, aquele trader que usa estratégias de negociação com base num investimento de muito longo prazo, pode usar gráficos com velas anuais e mensais para se ir decidindo ao longo do mês, ok? Já um negociante, um investidor, meio especulador, meio investidor de swing trader, conhecido como aquele que se posiciona ao longo da semana, já pode usar gráficos, ou seja, as velas semanais, para escolher as suas negociações ao longo da semana. Já um day trader usa os pontos de referência de uma sessão diária para negociar ao longo do dia. Mas eu já vou falar um bocadinho melhor sobre isto. A partir deste pivot point, o nível que nós vamos hoje aprender a criar a fórmula e a descobrir esse ponto pivô, vai-nos ser dado níveis de suporte, níveis inferiores ao ponto pivô, níveis de resistência, níveis superiores ao ponto pivô, e através daí é que nós vamos determinar onde é que o preço vai encontrar as suas primeiras barreiras, ou não, ok? Ou, acima de tudo, os seus braços de ferro. Portanto, onde o preço vai discutir com alguma força ou não, ou serão barreiras facilmente transponíveis para encontrar outras mais adiante. Mas vamos lá, nós vamos falar primeiro, já sabemos que o preço se forma através do ponto máximo, o ponto mínimo e o preço de fecho. Vamos começar por explicar a fórmula. Vamos lá, então eu vou simplificar isto de uma outra forma. Vou pegar aqui no meu apagador e vou aqui apagar isto porque já sabemos. E vou-vos sugerir o seguinte. Bem, como é que é determinado o pivot point? O ponto pivô, vamos lhe chamar, até vou escrever aqui, ou pôr aqui, ponto pivô é igual, vou pôr entre parênteses, ao preço mais alto, mais o preço mais baixo, mais o valor do fecho, e toda esta soma dividida por 3. O resultado disto dar-nos-á o ponto pivô. Bem, eu vou, entretanto, fazer talvez simplificar. Ou seja, ou vocês decidirão na gíria e na internet vão encontrar estes números porque são termos em inglês. A área das finanças usa a terminologia do inglês. No entanto, para simplificar as coisas, eu vou usar para o H o ponto mais alto, para o L o ponto mais baixo e para o C vamos usar o F. F de fecho, ok? Fechamento no Brasil, fecho
no português de Portugal, fechamento português de Brasil, ok? Portanto, vamos substituir o H, o L e o C pelo A, B e F, para a coisa ficar simples, ok? Bem, como é que calculamos a partir daqui o nível de resistência? Primeiro nível de resistência, vamos classificá-los como R1, R2, R3 e até podemos pôr um R4, mas a verdade é que poderemos ir a um R5, ok? Vocês vão ver que a ciência está primeiro no R1 e depois do R2, o R3 e o R4 já é mais simples. Aliás, eu vou fazer uma coisa que eu fiz já aqui. É uma resistência, não, eu até fiz bem, eu peço-vos desculpa, eu até fiz bem. Eu estava a pensar noutra coisa, mas eu vou usar as mesmas referências e as mesmas cores que eu uso, por exemplo, no, vamos dizer assim, que eu uso, por exemplo, no RSI. Porquê? Porque uma resistência poderá ser aquele nível onde o preço colide e a força das compras pode se ver afetada por uma maior força das vendas que empurrará o preço no curto prazo a pequenas desvalorizações. Daí que essa força das vendas, então vamos pôr a vermelho, porque a qualquer momento o preço pode retroceder, mas vamos classificá-lo como positivo para esses objetivos. Bem, a zona de suporte, vamos pôr a verde porque faz sentido. Porquê? Sabem porque é que faz sentido? Porque são pontos muito bons para investidores que acham que o preço já está a atingir níveis muito interessantes para comprar. E há uma conotação entre o comprar e o verde. Não estou com isto, quero já advertir, a sugerir que façam compras nestes níveis, nem vendas nestes níveis, que eu vou aqui ensinar-vos a calcular, porque não constitui nenhuma recomendação. Tudo aquilo que eu vou aqui dizer e tem apenas fins didáticos, ok? Faço-me entender. O que eu vos quero aqui dizer é que quando vocês entrarem na Bolsa de Valores, ou entrarem numa instituição financeira e virem aquelas pessoas mais detidas, já a partir dos seus 50, nos 60, alguns nos 70 e há inclusive no 80, porque não conseguem largar este mundo, essas pessoas ainda calculam com aquele método antigo que eu vos explanei, aquelas folhinhas que eles gritavam. Alguns até tinham folhas de outras cores, que quando queriam chamar a atenção usavam até folhas de laranjas ou vermelhas para dizer olha para aqui porque este preço está acima do que eles todos aqui estão a dar, ok? Era um cenário muitíssimo giro, mas a maior parte delas eram cartões amarelos, ok? Mas vamos lá, para não me dispersar, como é que calculamos? Vamos imaginar que vocês já calcularam, reparem, vocês já calcularam o preço máximo, que está aqui, o A, já calcularam o mínimo, e o fecho, que é este nível aqui, ok? Vamos recordar, já viram no meu canal Step by Step Markets? Lá embaixo, já se subscreveram, já colocaram like, já foram lá embaixo ver aquele vídeo ABC dos gráficos? O que é que lá está? Onde tudo começa. Então, se uma vela é vermelha, quer dizer que o preço começou a negociar aqui, atingiu este máximo, no entanto desceu, atingiu este máximo, recuperou e fechou aqui. Já se fosse verde, tinha aberto neste nível, ok? Tinha alcançado este máximo, tinha alcançado este mínimo, mas fechou neste nível. Faço-me entender, verdade? Bem, então vamos lá. Abertura, mínimo, máximo, mínimo e fecho. Portanto, a abertura não conta para estes cálculos. Somamos o máximo ao mínimo, ao fecho e a soma deste total dividido por 3. E vamos imaginar que o ponto pivô está por aqui. Aqui é o nosso ponto pivô, ok? Agora, para não fazermos confusão, aliás, vamos deixar estar aqui este nível. Vamos lá então agora determinar a resistência. Como é que calculamos a nossa resistência? Para que é que nós queremos as nossas resistências? Vamos lá. R1. Como é que calculamos R1? Portanto, será 2 vezes. Eu vou pôr aqui a vermelho. Será 2 vezes. Vou pôr um asterisco, porque no Excel é o que é utilizado para a multiplicação. 2 vezes o ponto pivô, ok? Menos L. L é o preço mais baixo. 2 vezes este ponto, menos o peso
o valor mais baixo, o B. Ok, portanto vamos aqui, eu estava a pôr low, vamos pôr B. Ok? Pronto, até aqui temos identificado o primeiro ponto de resistência e vamos determinar que R1, por exemplo, é por aqui. Ok? Muito bem, vamos ao R2. A partir do R2 já fica tudo muito mais coisa. Portanto, será o ponto pivô, o nível determinado, o ponto pivô, ok? Mais o preço máximo mais alto menos o preço mais baixo. Ok? Neste caso, fica assim. Vamos deixar assim, ok? O ponto pivô mais o preço mais alto vezes o preço mais baixo. Eu aqui vou fazer um alerta e vou buscar outra vez a caneta azul. O ponto mais alto menos o ponto mais baixo é igual ao rango, conhecido como range. Rango é todo o percurso, de facto, foi todo o rango é todo o percurso que o preço desenvolve, desde lá de cima até cá abaixo, ou desde cá abaixo até lá em cima. É o rango. Então vamos simplificar que o AB é igual a rango. Ok? Vamos pôr rango. Ok? Bem, a seguir, como é que é o R3? Já identificámos o R2 e vou imaginar que o R2 está por aqui. Eu vou simular que o R2 está por aqui. Agora vamos simular o R3. Supondo que o R3 está por aqui, a resistência. Então será outra vez pivot point e é exatamente este movimento. O rango, já sabem que o rango é o ponto mais alto menos o ponto mais baixo, ou seja, o H menos o L, só que vezes 2. Aqui não é preciso pôr nada, porque é suposto que todo o cálculo é sempre multiplicado por 1 ou dividido por 1 ou elevado a 1, é sempre esse número, ok? Não vamos aqui falar de matemática, mas vamos supor que um número, vamos supor o número 13, o número 13 é o mesmo que 13 vezes 1, é o mesmo que 13 a dividir por 1, é o mesmo que 13 elevado a 1, ok? Portanto, isto é matemática. Mas, como aqui embaixo, ok? Como aqui embaixo não tem nada, é o mesmo que 1 e já vão perceber porque é que eu agora estou a escrever isto, a importância daquilo que eu estou a escrever. Vamos ao R4, não é pedido, mas é simples. Reparem, se é isto vezes 1, se é isto vezes 2, então o R4 qual é? Vamos pôr. O R4 é PP, ponto pivô, mais o rango, ok? Olhem no detalhe, ok? Vezes, vou pôr o asterisco representa a multiplicação no Excel vezes 3. É muito simples, isto é muito engraçado. E agora vocês já dizem assim, Luís, e o R5? Eu também quero o R5. Ok, é PP, ponto pivô, mais o rango vezes 4. E o R6, ponto pivô, mais o rango vezes 5. E o R7, ponto pivô, mais o rango vezes 6. Fácil de entender, é muito simples, não é? Portanto, por isso é que percebem que eles às vezes faziam de cabeça as contas, sem calculadora, ok? Muito bem. Então, e vamos agora formar os suportes. O que é que difere de resistências os suportes? Então, vamos identificar. Vamos pôr aqui o S1, o S2, o S3, ok? E vamos usar as terminologias fáceis. O que é o S1? Mais uma vez, 2 vezes o pivot point, ok? Menos, atenção, aqui há uma diferença, o ponto mais alto. Reparem que a resistência 1 é menos o ponto mais baixo, a resistência em suporte 1 é menos o ponto mais alto. Fácil de entender? Ok? Faz sentido, não é? Porque aqui esta resistência é calculada com base neste 2 vezes o pivot point menos este ponto mais baixo, mas este suporte é 2 vezes o pivot point menos este ponto mais alto. E é assim que calculamos o S2. Muito giro, é muito giro. Bem, como é que é o S2? Há algo muito parecido, mas tem uma diferença que vocês agora acho que vão gostar.
Então, pivot point. E agora, quanto é que é? Menos. Reparem que aqui era mais. Porque é resistência. Para-se a subir, usa-se o mais. Aqui usa-se o sinal menos. Então, menos o quê? O ponto A menos o B, que é o range. Ok, vamos pôr vezes 1. Não era preciso, mas é suposto que qualquer número é sempre vezes 1. Qualquer número é sempre a dividir por 1 e qualquer número é elevado a 1 porque dá sempre aquele número. Ok? Esse 3 vocês já sabem. Eu sei que vocês já estão a falar alto. Eu sei que vocês querem todos falar ao mesmo tempo. Vamos pôr o rango. Vamos simplificar R. Não vamos usar porque A menos B é o rango. Portanto, o A, imaginem que tem 300. B, imaginem que tem 100. Qual é o rango? 300 menos 100 é 200. O preço circulou 200. Portanto, é o resultado. O rango, porque isto que aqui está é o rango, vezes 2. E S4, pivot point, menos rango, vezes 3. E se fosse o S suporte 5? Ok, este é o 4. E se fosse o suporte 5? Pivot point menos rango vezes 4. Suporte 6, pivot point menos rango vezes 5. E sempre assim sucessivamente. O que é importante vocês perceberem é que estas zonas aqui que nós estamos aqui a ver de resistência e suporte, portanto este suporte e as de resistência dos pontos pivô, portanto que são calculados a partir deste ponto pivô, o que é que vamos permitir definir possíveis zonas nas quais poderá chegar o preço, seja ele em alta ou em baixa, durante a negociação ao longo daquela que foi a sessão escolhida. Pode ser um gráfico mensal, semanal ou diário. Por exemplo, o gráfico anual, uma vela que representa todo aquele movimento, vai ser utilizado esse nível de referência para as barras, por exemplo, mensais. Mas se usarmos numa barra mensal para calcular aqueles pontos, o ponto pivô e os níveis de suporte e de resistência, essa barra mensal vai-nos servir para usar os gráficos de barras semanais para negociar ao longo de várias sessões vigiadas durante alguns meses, ok? Já os gráficos de barra semanal são usados para usar gráficos diários e de 4 horas, e os gráficos de barra diária já usamos para os gráficos de 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos ou até inclusivamente 1 minuto, mas isso eu vou-vos mostrar na plataforma. Para já, ficamos aqui para as formas, espero que tenham compreendido todas estas fórmulas, espero que também tenham gostado, que coloquem like, que subscrevam. Estou a ter a ideia de realizar o seguinte vídeo, dando um exemplo teórico mais objetivo. Vamos procurar uma cotada, vamos pegar nos preços dessa cotada, pegar no seu máximo, no seu mínimo e no seu preço de fecho e calcular os preços dos pivot points para os próximos dias para essa cotada. Acham boa ideia? Se fizermos os cálculos, vocês depois poderão experimentar vocês mesmos e dizer: eu já não preciso da plataforma para fazer estes cálculos. Eu mesmo gosto de os fazer. Espero que tenham gostado. Coloquem like e cá nos vemos na próxima semana. Vamos lá fazer esses cálculos.